orientar-nos na compreensão para melhor análise do tema que hoje trazemos para uma avaliação e uma reflexão, a fim de que, nesse entendimento, busquemos a realização, o empenho para favorecer os propósitos do trabalho a que nos dispusemos. Que assim seja. Bom, vou partilhar aqui com vocês. Muito bem. Chegou aí? Tudo bem? Som audível? Chegou. Então vamos lá. Bom, tem a ver, inclusive, com o momento, né? Nós estávamos falando aí há pouco da questão do clima, e, na realidade, como foi colocado numa conversa, né? A nossa responsabilidade perante esta situação, na realidade, né? A nossa compreensão como parte inerente, né? Desta identidade planetária. Então, o que nós pretendemos fazer, né? Esse foi o propósito do nosso trabalho, né? A proposta é buscar caminhos que favoreçam o entendimento sobre a interação ser humano versus planeta Terra, a nossa morada transitória. O que nos integra? Né? Qual é o pertencimento, né, em relação ao que? A nós e o planeta. Então, nós vamos analisar aqui, fazer algumas aproximações, né, que justifiquem essa identidade. Então, nós vamos falar um pouquinho da constituição cósmica, das ondas eletromagnéticas, da identidade e cidadania pessoal, da ética do cuidado planetário, da pluralidade dos mundos, né, que estão nesse contexto, né? Então, temos que falar um pouquinho da encarnação, reencarnação, do espírito perispírito, em função da encarnação, reencarnação, enfim, todos os porquês. Esse né, é o propósito, né, da nossa conversa de hoje. Então, nós vamos começando com a seguinte pergunta: o que caracteriza a identidade planetária? Refere-se ao processo de identificação com a Terra, a qual todos, mesmo diferentes, são pertencentes à mesma espécie e ao mesmo planeta. Então, quando nós colocamos aí, né, o que nós podemos entender por identidade planetária, né? É essa identificação, esta proximidade, esse pertencimento, né? Esta integração. Nós sabemos que somos, né, todos diferentes, no entanto, nós pertencemos à mesma espécie e estamos no mesmo planeta. Então, esta caracterização, digamos assim, do que significa esta identidade planetária é justamente esse. É o processo de interação, integração com a Terra. Né? De que forma, né, nós estamos inseridos, integrados e harmonizados, ou pelo menos deveríamos estar harmonizados, né? Não necessariamente todos estamos, mas estamos à procura dessa harmonização. Na sequência, então, nós diríamos o sentimento de ter
uma identidade pessoal dá-se, na realidade, de duas maneiras. E como é que este sentimento flui, né? Então, ele se apresenta de duas maneiras, né? O primeiro é o perceber-se como sendo o mesmo e contínuo no tempo e no espaço. E o segundo é perceber que os outros reconhecem essa semelhança e continuidade. Então, no primeiro item, quando nós dizemos perceber-se como sendo o mesmo e contínuo, na sequência, no tempo e espaço, ou seja, a nossa identidade digital planetária, ela é, né, se nós avançarmos aí para as nossas origens espirituais, nós vamos saber que estamos num processo de reencarnatório, mas sabemos que esta identidade espiritual, né, ela é construída no momento, né, no processo todo, na realidade, né, mas ela tem o seu início justamente naquele momento em que nós atingimos lá a humanidade e daí nós começamos aquele processo que nós já conhecemos, né? Então, este processo, na realidade, ele é no tempo e no espaço o mesmo. É isto que me dá esta condição, né, de perceber, de me perceber com esta identidade pessoal, né? E também a percepção dos demais, dos outros, que vão me reconhecer como tal. Claro que aí nós poderíamos ampliar, né, fazendo uma série de colocações. Mas eu vou primeiro percorrer aqui né, uma trajetória para nós agregarmos as informações necessárias ou que vão nos ajudar a entender isso para nós podermos analisar melhor. Então, uma vez né, caracterizada esta identidade planetária e como eu me identifico dentro deste contexto, então, nós seguimos com essa né, a explicação, colocando. Esta identidade planetária, então, implica na compreensão mútua como condição e garantia da solidariedade humana, ou seja, a ética da compreensão, que deve vincular-se a um total compromisso com o espírito democrático e aberto para favorecer a inter-relação, né, do entendimento. Na realidade, esta ética, né, da, que nós podemos identificar como sendo a ética da compreensão, esta condição de harmonia solidária, né, que nos permite, então, a construção e o entendimento, né? Então, ela vai influenciar, né, na construção do nosso histórico, psíquico, cognitivo. Esse, né, é o ponto. Aí, então, nós avançamos, já que estamos falando de ética, para entender que a ética do cuidado planetário, ela implica diretamente em assumir-se como parte inerente do próprio mundo, da própria Terra, e reconhecer-se nela visceralmente. Bom, aí nós já vamos encontrar, quando se coloca aqui, né, que este nosso conhecimento, esta nossa postura ética, ela vai estar sendo construída e influenciada, né, no que? Nesse processo histórico, ou seja, da nossa trajetória, é aí que nós vamos construir, né, o nosso histórico, a nossa biografia, se né, preferirem chamar, né, como o histórico psíquico cognitivo, ou seja, todo este
esse conhecimento, essa ampliação, essa construção está vinculada justamente a isso. E quando nós falamos de ética, então nós já vamos encontrar aqui uma relação, né, que nós conhecemos, que é justamente, né, o Kant, quando ele fala na questão, né, das regras de conduta, né, do imperativo categórico, do imperativo hipotético, mas especificamente neste caso em que nós estamos falando de ética do cuidado planetário, ou seja, a nossa postura diante, né, do cuidado que, né, nos vincula né, ao planeta, né? Seria, então, a ética do cuidado planetário, é isso que nós estamos chamando. Então, ele tem uma relação, né, muito grande, ou total, né, com a conduta colocada aí por Kant, né, do imperativo categórico. Se estão lembrados, imperativo categórico, né, são regras válidas para todos os seres racionais, sem exceção. Ela é explicitada como forma universal de conduta moral, independente de qualquer condição. Então, como ela é uma regra, né, universal, né, de conduta moral, então, naturalmente, que isto está vinculado justamente a esse aspecto que nós estamos colocando, né? Há pouco, né, quando iniciamos aí, estávamos nas conversas introdutórias, foi mencionado aí que é preciso tomar cuidado, porque senão nós vamos botar fogo no planeta e nós seremos vítimas deste processo. Ou seja, é justamente né, o não uso, né, ou não estar atento à ética do cuidado planetário. Como nós estamos visceralmente inseridos, né, no que? No planeta, né, então nós temos que ter este cuidado, esta forma, né, que o imperativo categórico colocado pelo Kant, né, que é uma forma universal de conduta moral, é uma forma universal de conduta das nossas ações perante o quê? Perante o nosso contexto planetário, perante o nosso contexto planeta Terra. Aonde que nós estamos querendo chegar aqui? É, nós entendermos que nós estamos integrados, né? Nós estamos, na realidade, é, envolvidos, inclusive, isto justifica por que nós estamos encarnados aqui. Nós vamos até, né, avançar em algumas colocações, né? Por que não estamos encarnados, né, no A, no B ou no C, estamos encarnados no planeta Terra? Qual é a correlação que existe? O que que nos vincula a isto, né? Porque, dentre algumas colocações, alguns dizem: está tudo errado, precisa zerar, né, para começar, zerar tudo e começar tudo de novo. Mas não é esta a questão, porque se formos zerar e começar tudo de novo, quem é que vai reconstruir? Nós mesmos. Nós mesmos que estamos aqui é que seremos, né, os reconstrutores. Então, na realidade, o que ocorre é que nós precisamos, né, nos preocuparmos e sermos despertados por esta ética em relação, né, ao cuidado do planeta. Ou seja, essa ética imperativa, também colocada e explicitada pelo Kant, ela deve fazer parte do nosso, né, modus operandi em relação às nossas condutas. Aí, seguindo, a cidadania planetária, o que é então, né? É uma expressão adotada para explicitar um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos
que demonstram uma nova percepção da Terra como uma única comunidade. Então, o que é a cidadania planetária? O que estamos colocando e tentando entender, né? Na realidade, essa é uma expressão que está em vários estudos, várias análises dentro do que se está se contextualizando, né, nos estudos científicos, psicológicos, científicos de modo geral, né, abrangendo aí a parte de modus operandi, seja na relação social, na relação, né, do modo de ser das pessoas, né, o desenvolvimento psíquico, né, e tudo mais, né. Então, o que significa, o que nos é, né, solicitado quando nós encontramos esta necessidade da cidadania planetária. É o que, então? Né? É um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos que demonstram que esta necessidade de entendermos e captarmos, né, justamente esta percepção de Terra, né? Terra, planeta, aonde estamos, nossa morada transitória, como uma única comunidade. Quando nós falamos de uma única comunidade, né? Então, nós vamos ao Evangelho de João 10:16, aonde nós encontramos, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também as devo conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Essa é a questão. É utópico? Eu creio que é algo a ser atingido, difícil, porém, se foi colocado, né, é porque está na nossa perspectiva, né, a possibilidade de nos reestruturarmos para alcançarmos esta condição, né? Um só rebanho, um só pastor. Somos uma única comunidade. Quando nós pegamos o processo histórico o próprio desenvolvimento da humanidade, nós vamos entender, né, o porquê das dificuldades para chegar a esse, né, a esse contexto, a esse propósito, né? Que já vamos colocar um pouquinho adiante também, né? As dificuldades, os contratempos, os confrontos, né? As dificuldades pela própria condição evolutiva, né? Em que nós nos encontramos. Então, na realidade, nós estamos falando aqui da parte estrutural, né, da própria sociedade, do desenvolvimento, e já estamos inserindo, nesse contexto, as normas que permeiam e que nos norteiam em relação à doutrina que nós estudamos, certo? Que conduz e coloca um caminho, né, muito claro para ser atingido. E aí também nós poderíamos, né, nos referir aí à lei de sociedade, né? Lá a questão 766, né? A vida social é uma obrigação natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias para o relacionamento. Bom, e se nós não observarmos isso, não é por falta de conhecimento, né? É porque nós não queremos ou não fomos suficientemente despertados, muitos de nós, ou temos uma série de resistências, né? E uma série de constrangimentos que ainda precisam ser, né, superados. Seguindo ainda, né, nós vamos encontramos aí nessa revista The Lancet,
É uma revista que ficou conhecida, principalmente agora com a questão das vacinas, né? Que, na realidade, é uma das mais antigas e prestigiadas revistas médicas do mundo, né? Foi criada, né, na Grã-Bretanha em 1823. Não vou entrar em detalhes históricos aqui, mas são publicações, né, em função do desenvolvimento das ciências humanas, né? Das ciências médicas, especificamente, que estão vinculadas naturalmente às ciências humanas. Então, ela diz assim, segundo a revista científica, né, a revista científica The Lancet, saúde planetária é a conquista do mais alto padrão possível de saúde, bem como estar, né, bem como, né, bem-estar, saúde, bem-estar, equidade em todo o mundo, mediante a atenção criteriosa dos sistemas humanos, ou seja, sistemas políticos, econômicos, sociais, que moldam a humanidade e os seus, né, sistemas naturais na Terra. Então, ela já vem aqui, olha, pontuando justamente né, aquilo que é recorrente o tempo todo, né? Então, o que que é, na realidade, né, a saúde planetária? Ela está colocando aqui como saúde planetária. A saúde planetária é a nossa saúde, mas a nossa saúde está envolvida. Nós somos os humanos que estamos aqui encalados, ou, né, trabalhando né, desenvolvendo as nossas atividades aqui na crosta terrestre. Porém, né, a saúde do planeta em si, como estrutura, né, maior, estrutura física, ela também tem, né, uma série de implicações que precisam ser observadas, né? À medida em que nós interferimos e prejudicamos, digamos, né, o fluxo natural do processo da própria, né, do próprio fluir da natureza, nós interferimos nesse processo e prejudicamos, né, a própria convivência social. Nós estamos, em especial, né, vivenciando isso nos últimos tempos, principalmente nessa última década, né? Parece que realmente entornou o caldo, né? Como se diz popularmente, né? Tudo fluiu para um, né, imenso caldeirão, né, cuja fervura está, né, muito intensa e nós não estamos prestando atenção, ou estamos prestando atenção, mas não estamos conseguindo, né, atuar, né, pelo menos de forma, né, como deveríamos. Talvez muitos de nós tenham feito o possível e até o impossível, mas a nossa colocação na reflexão desse tema é justamente para agitar e não nos deixarmos, né, levar, né, por acomodações, né, por uma naturalização de muitas coisas, que é uma palavra muito comum agora também, né? Nós estamos naturalizando muitas coisas. E aí continua ocorrendo, né, essa forma de desandar, né, do processo como um todo. Então, o que que nós podemos entender, né, finalmente aí pela cidadania, né, planetária? Então, é uma expressão adotada para expor um conjunto de princípios e valores, atitudes e comportamentos que demonstram uma nova percepção da Terra como uma única comunidade, o que deve levar o ser humano a um desenvolvimento moral, espiritual, levando-o a cumprir o seu planejamento individual e libertar-se da mesquinhez vigente. Bom, mesquinhez vigente é o que tem, né, de certa forma,
interferido, né? Tem interferido aí todos os processos né, de mudanças, de análise, de harmonização, né? Então, quando nós falamos aqui, de novo, olha, estamos voltando aí ao que colocamos há pouco lá no João, né? Um só rebanho, um só pastor, uma só comunidade. Então, esta comunidade, ela precisa harmonizar-se, né? E nós sabemos que para levar o ser humano ao quê? Ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento espiritual. Por quê? Nós somos, né, seres encarnados, mas estamos aqui e lá. Já vamos falar um pouquinho da questão encarnado, desencarnado, processos, vamos falar um pouquinho, porque isto envolve tudo, né? Então, não é algo separado quando nós falamos de reencarnação, quando nós falamos de desencarne, aí nós estamos lá na erraticidade, que está aí, né? Nas proximidades, ou no campo eletromagnético da crosta, que é o local, né? Ou a camada, né? Na qual nós desenvolvemos as nossas atividades. Então, avançando um pouquinho mais, para daí nós falarmos um pouquinho do planeta Terra em si e quais né, as, as similaridades, digamos assim. O que é muito próximo na estrutura do ser humano quando nós falamos do ser humano, o ser humano como um todo, certo? É aquele espírito que está encarnado, que está desencarnado, mas o que está encarnado especificamente, né? O que está encarnado é as relações com, né, a própria estrutura da Terra. Então, nós vamos aí, né, questionando, então, e quem é o ser planetário? Nós estamos falando o tempo todo nisso. O ser planetário, somos nós, na realidade, é o consumidor do mundo, das novas tecnologias, né? É estar atualizado com as novas tecnologias, é ter fome de conhecimento e, ao mesmo tempo, o indivíduo que busca compreender as necessidades das autonomias individuais, interligadas às participações comunitárias e à consciência de pertencer à espécie. Essa é a grande questão, né? A consciência de pertencer à espécie, né? Então, voltando aqui, né? A consciência de pertencer à espécie. Este é o ser planetário. E qual é o momento que esse ser planetário, quais as características, né? Ele é o consumidor do mundo, na realidade, né? Ele é que, né, desenvolve todas essas atividades, né, quando encarnado nesse mundo, depois atividades diferenciadas, espirituais, nós estamos focando isso agora. Ele está interessado, as novas tecnologias estão aí, ele vai se atualizar, né? Ele tem fome de conhecimento, de saber, ele quer compreender, interagir, trabalhar, né? Como indivíduo que busca compreender as necessidades. Então, é o indivíduo que busca compreender as necessidades e as autonomias individuais. Então, ele faz parte de um todo, mas ele tem a sua individualidade. Essa individualidade é aquela que colocamos lá no começo, né? Né? Que é o sentimento de ter uma identidade pessoal, né? Que dá-se, né, de perceber-se ao mesmo tempo, né, de modo contínuo, ou perceber-se de modo contínuo no tempo e no espaço, né? Porém, integrados nesta consciência de pertencer à espécie. Então, somos individuais, temos necessidades próprias, específicas, vinculadas à nossa condição evolutiva, mas isto necessita desta interligação, essa interrelação, né, com a comunidade.
E isto é uma construção da consciência de pertencer a uma espécie, né? Esse é o ponto. E aí, nós diríamos que a sociedade planetária é desenvolvida a partir da compreensão do local e do global. É da ideia de pertencer globalmente e agir localmente. Para tanto, é preciso que o indivíduo se sinta integrado à Terra e que tenha um forte apego aos significados particulares de um lugar. Ou seja, nós não podemos viver isolados, né? Eu acho que este item, pensar globalmente e agir localmente, isto foi, né, foco de estudos e de um desenvolvimento no início desses séculos. Tá? A, a, a colocação, pensar de modo global e agir na minha comunidade localmente. Então, isso demandou aí e desenvolveu um grande processo que nós conhecemos como globalização. Esta globalização, ela teria propósito de vivermos integrados numa comunidade maior, porém, como nós somos, né, pertencemos a comunidades pequenas, é trazer esse grande conhecimento global para dentro do que da comunidade local. Então, só que eu tenho que agir, eu teria pelo menos que agir localmente, trazendo esses conhecimentos e levando esses conhecimentos, né, locais específicos daquela comunidade para, né, o chamado globalismo. Claro que isto ocorreu no contexto do conhecimento amplo, quando? Quando nós temos aí a internet que favoreceu né, este entendimento e esta interrelação e esta interlocução. Porém, lembrando, né, lá daquela questão que colocamos há pouco, né, esqueceu-se, né, do que? Da ética do cuidado planetário e voltou-se, né, àquela questão da mesquinhez, da utilização deste processo de modo inadequado. Nós todos sabemos que nós temos comentado aqui de forma, né, contínua, né, a questão, né, daqui a pouco vocês vão falar, né, e certamente vai surgir esta colocação, né? Ou a utilização pelos chamados conglomerados empresariais, que, em função de seus interesses específicos, acabam, né, desvirtuando todo o processo, que poderia ser muito amplo e, né, de certa forma, né, atingir os propósitos né, uma só comunidade, né, do que colocamos lá com né, o João, o só rebanho, o só pastor, da lei de sociedade, da necessidade de vivermos, né, nessa condição de cidadão planetário e não cidadão isolado na sua comunidade. Porque, na realidade, quando nós os restringimos a comunidades muito específicas, né, nós nos isolamos. E aí criam todas estas contradições, né, das famosas bolhas que estão aí né, nas mídias sociais, e ninguém consegue se entender, né? Talvez até o processo de urbanização, né, da forma que ele está sendo, né,
desenvolvido, ele isola as pessoas. Estou falando isso porque depois vocês vão ver aí na bibliografia, nós trabalhamos aí com 2 livros, principalmente, quer dizer, trabalhamos com a leitura, que depois foi digerida, digamos assim, e né, explicitada ou sintetizada, né, do naufrágio das civilizações. Nesse livro, Naufrágio das Civilizações, nós vamos ver o quê? Um relato justamente desta mudança de postura, né? Da sociedade isolada, da sociedade quando comunidades, pequenas comunidades, nessa troca, nesse favorecimento, nesse pertencimento coletivo, que depois foi destruída, né? E deturpada na sua essência e utilizada de forma diferente, né? Então, por que nós estamos falando isso? O que nos cabe, né, em relação a isso? Nos cabe refletir a respeito e ver qual é a minha postura em relação a isto. E ver de que forma eu estou atuando. Se eu estou atuando para refrear, se eu estou atuando para ajudar ou para piorar. Então, agora vamos mudar o foco um pouquinho. Nós colocamos aí todo nessa fala até agora, nós colocamos esta condição do ser humano atuando. Agora, vamos ver um pouquinho da Constituição planetária para nós podermos entender, né, a nossa relação com a identidade planetária, digamos assim, né? Então, aí, nós sabemos que a crosta, que é o local onde o ser humano desenvolve suas atividades, né? É a última camada, é a camada superficial das 5 camadas componentes né, do planeta Terra. E nós sabemos que o planeta Terra, na realidade, é um grande magneto que tem o quê? Um campo eletromagnético que o envolve o tempo todo, que é decorrente desta própria estrutura física, né? Eu não vou me expandir, né, nisso, primeiro porque eu não sou, né, entendido em ciências, né, geológicas, digamos assim, né, físicas e tudo mais. Porém, é só um parecer para que nós possamos entender que existe, é isso que eu quero mostrar, né? Vou tentar mostrar, né? Uma relação na própria estrutura eletromagnética, né? Do campo eletromagnético da Terra, do planeta Terra e do campo elétrico magnético do ser humano, né? Então, tá lá. O campo eletromagnético da Terra, então, é a região do espaço em que as cargas em movimento sofrem a ação de uma força magnética que é responsável pela atração, repulsão dos polos magnéticos, em que o planeta se tipifica na imensidade cósmica. Agitação que produz ondas, fenômenos que ocorrem ao nosso redor o tempo todo. Então, uma vez depois, se alguém, né, tiver explicações mais amplas, poderá fazê-lo sem qualquer problema. Mas se nós, né, não tivermos condições de ampliar, o básico
para que nós possamos entender essa correlação, está aqui, né? Então, o que que ocorre, né? O que que é exatamente? Quando nós vemos esta figura, já dá para perceber que está o planeta Terra, né? Está aparecendo a crosta, mas tem cinco, né, camadas aqui, né? Com a crosta, que é a superficial. E elas emitem o quê? O tempo todo, né? Elas emitem o tempo todo esse campo eletromagnético que envolve tudo continuamente. Inclusive, tem aquela questão dos polos, né? Que quando a gente coloca a bússola, o ponteirinho vermelho está apontando lá para o polo, né, para o polo eletromagnético, mas que, na realidade, geograficamente é o polo norte, porém, eletromagnético é o polo sul, e vice-versa. Mas não vou falar disso porque confunde, né? Mas, basicamente, é isso. E aqui está né, o que interessa. O que tipifica né, a Terra nessa imensidade cósmica, né? É justamente essa agitação, produz ondas que ocorrem, né, o tempo todo. Aí nós vamos para o campo eletromagnético do ser humano. Olha aqui, ó. É o mesmo, praticamente, né? Então, lá na questão 833 diz assim: o nosso pensamento se propaga por ondas. Então, o nosso pensamento gera ondas e produz um efeito, cuja causa é decorrente daquele que o gerou. Sendo assim, somos também responsáveis pelos resultados práticos e efetivos do nosso pensamento. Então, eu já tenho até uma comparação no próximo slide, né? Num dos próximos slides, para nós entendermos esta, né, esta relação, né, de ondas. Né? Então, vimos aí, voltando aqui, né, que a Terra tem essas ondas eletromagnéticas e que o homem também, né, tem. Então, existe né, uma relação, né, entre esses elementos. E o responsável por essas ondas eletromagnéticas em relação à estrutura física da Terra é lá o magneto central, né, o núcleo, e assim vai no processo. E no caso do homem, está aqui, é o espírito que pensa, que através né, flui esse pensamento, valendo-se do perispírito que vai atingir o corpo, aquele processo que nós já conhecemos, né? E, na realidade, é esse elemento que nós precisamos também avaliar, que o nosso pensamento se propaga em ondas. Então, ele gera as ondas que produzem, né, o efeito. A causa sou eu, sou o pensamento, que está gerando. Né? Toda causa produz um efeito, o efeito está na causa, a causa está no efeito. Então, sendo assim, nós somos responsáveis, né, de forma efetiva pelos nossos pensamentos. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Pensou. Quando eu penso, na realidade, como eu projeto isso através de ondas que nós vimos, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, eu estou pensando, eu estou projetando, então eu estou respirando no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O tempo todo nós estamos, né, pensando, criando imagens, nós projetamos essas imagens e então nós estamos na atmosfera do quê? Dessa projeção contínua, né? Do quê? Das imagens que nós, né, como causa, elaboramos e as que são captadas e são elaboradas né, e são captadas por nós. Então, o que que acontece? Então, nós criamos o tempo todo,
ideias e imagens. Aí nós plasmamos e lançamos na atmosfera psíquica essas ideias e imagens. E aí, através das ondas mentais, nós somos corresponsáveis pela densidade ou leveza da atmosfera psíquica do planeta. É esse o processo. Daqui pensamos, criamos as imagens, plasmamos, lançamos na atmosfera. Então, através das ondas mentais. Então, nós somos corresponsáveis. Aliás, na reflexão da segunda-feira, a Ângela citou aí uma passagem do próprio livro, né? Em que havia uma menção relativa justamente a esse aspecto, né? Da corresponsabilidade do que? Da atmosfera psíquica do planeta. Então, isso é mais né, mais um elemento para provar que existe uma integração, uma interação. Aí, nós ainda temos, né, como é que nós pensamos? Boas coisas e coisas inadequadas. Então, pensar errado vai gerar situações obsessivas, bloqueia o nosso agir e a nossa vontade. Aí, nós sabemos que pensar é criar. Todas as obras humanas são resultantes do pensamento. A mente é o espelho da vida. Então, ela precisa ser educada para que atinja a magnificência da luz. E o que nos ajuda? O Evangelho, a renovação interior, né? Reeducar no pensar e aproximar-nos, né, do Criador. Então, o que vai ajudar? Orar e vigiar para não ser vítima da sua imprudência mental. Bom, esse é só um adendo, né? Mas para reforçar justamente esse aspecto que nós colocamos, né? Eu não sei se está cansando, mas só faltam 4 slides. Fiquem tranquilos que daqui a pouco vocês vão poder questionar, se bem que tem informação aí, né, para valer. Mas é necessário justamente por aquela colocação, né, que nós apresentamos, né? Quem é né, o homem planetário? É o consumidor, é aquele que consome, que quer saber, né? Então, nós queremos saber. Então, voltando aqui, olha, aí nós vamos, em função disso, né, nós vamos falar o quê? Da pluralidade dos mundos. Então, há muitas moradas na casa do Pai, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Coloquei aqui de novo para mostrar, ó, a correlação. Dependendo da onde nós vamos morar, nós já sabemos que nós vamos criar, né? Nós vamos buscar, né, os elementos para, né, a criação do nosso perispírito, que é o nosso corpo, né, perispiritual, intermediário, para podermos atuar no planeta de acordo com a morada que nós estivermos destinados, né? Então, aqui, como nós estamos falando do nosso planeta Terra, o que eu estou insistindo é nisso, ó. As ondas eletromagnéticas, elas são o quê? Correlatas. Por isso é que nós estamos aqui. Aqui nós nos sentimos em condições, nós, né, à medida que nós vamos encarnar aqui, né? Depois de reencarnado, o processo já está estipulado. Nós vamos buscar os elementos para que essas ondas eletromagnéticas elas se adequem. É esse o processo. Então, não adianta dizer, né? Ah, mas estou passando por uma série de confrontos, uma série de problemas. É aonde nós podemos, no nosso processo, na fase em que nós nos encontramos,
é o local em que nós podemos reencarnar. É esse o ponto. Então, aí nós retomamos alguns conceitos fáceis que nós já sabemos, né, de forma sobejamente, digamos assim, né? Então, os espíritos podem ter várias existências no mesmo mundo, mas cada qual será diferente da outra. Eis que, em cada nova existência, vivenciarão novas experiências. A doutrina das vidas sucessivas, ou a pluralidade das existências corpóreas, constitui uma lei da natureza. Só ela pode explicar as aptidões diferentes entre os espíritos, ou mesmo porque sofrem as misérias inerentes de um mundo de expiação e provas. Então, esta colocação da pluralidade dos mundos, da doutrina das vidas sucessivas, elas explicam, né? Elas ajudam a nos entender esta correlação o tempo todo. E aí, como estamos falando de pluralidade de existências, nós temos que falar da encarnação e reencarnação. Eu achei interessante essa figura aqui, que é uma ilustração, né? É, de um livro de doutrina para crianças, mas aqui está, o Ministério da Reencarnação. Então, o pessoal está todo efusivo, escolhendo a sua próxima, né, encarnação. Olha quem ele está escolhendo aqui. Ele está puxando um perneta, certo? E, e precisa ver se, na hora da escolha, já está todo mundo achando, oh, eu vou, eu quero isso, eu quero aquilo. E daí, será que depois, chegando aqui, ele vai conseguir, né, resistir a isso e vai realmente, nossa, que escolha que eu fiz. Não podia ter escolhido duas pernas, sei lá, né? Eu achei interessante nesse sentido, né? Que a gente reclama muito, né? Então, a finalidade da encarnação do espírito é dupla. Por um lado, levá-lo à perfeição, através das vicissitudes pelas quais passa na existência corpórea. E a outra, né, levá-lo à perfeição através das vicissitudes, que passa pela existência corpórea. E a outra maneira é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É assim que, por uma lei admirável da sua própria providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Lá a questão 132. Então, isso aqui é muito importante, olha. É isso que nós estamos enfatizando aqui, né? Condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Não é só levar a vicissitude, né, do aprimoramento, mas é enfrentar. Será que nós estamos enfrentando? Essa é a ênfase da nossa conversa. O Evangelho nos traz, para o perfeito entendimento da Gênesis, notadamente no aspecto reencarnação, na análise da passagem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, 1, 12. Conforme seja o espírito mais ou menos purificado, seu perispírito se forma das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido próprio ao meio ao qual ele vai se encarnar. Bom, e aí, para fechar, né, vamos falar um pouquinho do perispírito. Então, nós temos função do perispírito. Todo mundo conhece sobejamente, mas vamos lá. O espírito, por sua essência espiritual, não consegue ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário o perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial, que tem a natureza intermediária e dupla, ou seja, intermediária entre a ação e o espírito e a matéria, e participa da matéria pela sua origem e da espiritualidade por sua natureza astral. Está lá na Gênesis 11, 17. Só lembrando aqui essa questão, né? Porque nosso conhecimento, todas as nossas arquivo
ontológico da nossa existência está no espírito. Tá? O perispírito torna o espírito apto a agir sobre a matéria tangível. Tanto serve para o espírito manifestar-se as suas impressões, isto é, a vontade resultante de seus pensamentos para o corpo, quanto inversamente, para ser o agente receptor das sensações externas percebidas, né, à vida do corpo. E aí, tá bonita essa descrição, né? A gente costuma, né, explicar, né, sim, de modo mais pessoal, mas realmente essa explicação está bem interessante. E aí finaliza com o perispírito e suas modelações. A substância do perispírito é a mais eterizada em uns mundos e do que em outros, dependendo do grau de adiantamento do globo, sendo que existem mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito, que se torna de tal maneira etéreo que é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. E diz, inversamente, nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Bom, veja, eu passei aqui pela compreensão social, né, da vivência planetária. Passei aqui né, fazendo uma relação com a estrutura planetária, né, a questão elétrica, do campo eletromagnético, que é muito claro e similar, né, em relação ao ser humano e ao nosso planeta. E aí, o cuidado, nesse caso, né, também, com os nossos pensamentos e o processo, né, da construção desta relação com, né, o corpo, a construção, né, desse instrumento que vai nos permitir, né, esta correlação com o quê? Com a nossa existência com o nosso planeta. Tá aí, gente. Agora é com vocês. É só perguntar, acrescentar e criticar. Se ficou difícil, a intenção não foi. A intenção foi tornar, né, o mais simples e objetivo possível. Mas o tema é complexo, né? Então, Bonita apresentação, hein, Paulo? Gostei tenha bastante. criado uma, né? Fale, Sidney. Davi. Oi? Bonita apresentação, gostei bastante. E faltou a bibliografia sua também, que você E quer falar de novo? faltou a sua bibliografia. Ah, Bio, de fato. Espera aí, vou voltar aqui. Acho que consigo pôr. É, volta a apresentação. Está aqui. Pronto. Tá com vocês aí? Não. não. Agora tá. Pronto. Ah, muito bom. Ó, claro que os outros, vocês, são livros de filosofia e tudo mais, mas eu trabalhei com duas ideias básicas. Quer dizer, onde eu fui buscar a inspiração, digamos assim. A inspiração veio, na realidade, né, de algum lugar aí, alguém que queria, né, algum grupo espiritual aí que queria falar sobre isso, né? E como eu comecei a ler aqui, eu li, como eu disse, olha, esta, onde é que está aqui, ó? Eu li o Schopenhauer, quer dizer, não li, comecei a ler,
mas já deu para entender que eu mencionei, inclusive, na aula passada, né? Que é a queda do céu, certo? A queda do céu, que é uma versão, né, do xamã Yanomami, o Davi Copenau, e eu li, acho que um quinto do livro ainda, porque tem 700 páginas, tem que ler devagar. Mas já deu para captar que eles têm todo este processo de entendimento da relação natureza com o ser humano. E eu também busquei essa questão do naufrágio das civilizações, né? Que é desse autor aqui, o Malouf Amin, que é um libanês radicado na França, né, como boa parte deles, que traz uma história do século. Ele traz a história dos ancestrais, mostrando a convivência comunitária, principalmente lá na Península Ibérica, entre harmoniosa, judeus, cristãos e como os árabes, né? Todos eles, de repente, veio uma reestruturação e espalhou todo mundo, criou conflitos desnecessários. E aí ele faz um relato também, né, da região do Oriente, né, muito em cima do Oriente Médio, né? Eu li até para poder entender um pouco das minhas ancestralidades, né? Orientais, né? Até pude entender um pouco, né? Da algumas coisas que o meu avô falava, sem saber muito, né? Mas, enfim, é isso. E depois, né? Os livros de praxe, né? Essa questão aqui do campo eletromagnético, propagação das ondas, eu li muito superficialmente aqui nessa teoria do campo eletromagnético, né, para poder entender. Mas só a teoria do campo eletromagnético demandaria, né, 1, 2 horas de explicação, mas não é o propósito, né? O propósito era só mostrar esta correlação e a necessidade desse entendimento para a gente poder viver harmoniosamente, né? Porque senão nós vivemos assim de forma, deixa eu tirar aqui, né? Que não precisa mais. Senão nós vivemos de forma conturbada com, né, o planeta por não entendermos, né? E vamos destruindo, né, na busca de soluções imediatas, sem uma avaliação mais ampla, sem uma visão ética, né? E aí as coisas vão complicando. Então vamos lá, gente. Agora é um pouquinho de vocês. Nada possível. Será que foi tão claro, específico, tão complexo que ninguém consegue fazer pergunta ou acrescentar alguma coisa? Nem a Miriam vai falar nada, não acredito. Eu acho que, do jeito que você colocou, pelo menos eu hoje, agora, nesse momento, eu acho que a gente tem que puxar um fôlego bem grande para entender essa identidade planetária e começar a refletir nela e pensar o que é que nós podemos fazer aqui nós mesmos, porque não tem o que fazer numa escala maior, Exatamente. não É, é? E é, assim, às vezes, a gente caindo um pouco na contradição, e hoje é nesse momento agora, porque uma outras coisas que aconteceram também, já tem uma força muito grande para pegar o otimismo seu e imprimir o otimismo nas outras pessoas, entendeu? Porque as outras pessoas tendem a não ter um otimismo, o que é devido ao jeito que está o mundo. Você olhou para o céu hoje, é triste, porque você olha para o céu, não é aquele céu azul, é um céu cinzento e não é nuvem, é outra coisa, não é? Totalmente cinzento, fazendo
como é que fala? Uma camada, um bloco que bloqueia Uhum. o céu em si, entendeu? Exato, é justamente isso. Então, por isso que eu ainda coloquei aqui essa questão do pensamento, né? Que nós somos corresponsáveis pela atmosfera psíquica do planeta. Isso a gente pode fazer, Sim, porque a estrutura maior você não consegue, né? Existe esse conglomerado muito forte que eles pegam as coisas e distorcem. Quando você pegou, por exemplo, se vocês começar a entender lá, eu digo isso porque no começo do século em questão surgiu a internet, que era de escada, aquela coisa. E aí isso propiciou assim, uma globalização, vamos entrar. Como a gente trabalhava nesse contexto de educação, a gente procurou buscar todas as possibilidades e toca fazer curso lá na USP para entender o processo, porque era tudo novidade, né? Certo? E aí a gente entendeu a globalização, isso aí era muito claro, né? Agir localmente, entender globalmente, agir localmente dentro do contexto da globalização. Só que daí isso tudo foi sendo capturado, né, pelos interesses de conglomerados comerciais e foi sim. sendo destruído, como sempre, né? Foi sendo, né? Nós estamos vivenciando uma situação assim inimaginável. De repente, pela possibilidade econômica, algumas pessoas querem mandar no mundo. E será que eles têm discernimento ou se eles estão querendo que a sua vontade, né, seja cumprida de certa forma? Bom, então você pode influenciar no pensamento já que nós somos responsáveis pela atmosfera, pelo menos isso, ou no seu grupo, né, de pertencimento, digamos assim, você consegue lançar alguma coisa, né? Mas no global, vai chegar um momento que a coisa vai explodir, né? Pode ser que a gente não esteja por aqui, eu digo a gente, eu pelo menos, se demorar muito tempo ainda, eu já tô lá do outro lado, falando, não falei, ainda bem que eu estou fora. Eu avisei, né, Paulo? Eu fiz Oi? até uma reflexão sobre isso. Gosto Porque do otimismo do Paulo, que ele fala assim: eu vou estar lá do outro lado, sossegado, vai nada, vai vir trabalhar. Mas o que eu. pois Vai saber se ele vai ficar 100 anos do lado. Alguém vai falar para ele, ó, vai voltar, e é agora. E para que eu agora? quero descer, para que eu quero descer, não tem. Aí eles vão falar assim, não, vai agora, você não falou lá que aquele Pois dia é, vai lá agora. Vai agora. Mas que era o que eu corresponsal, vai lá agora, vai lá, vocês já sabem o que é, vai fazer alguma coisa. Mas o que eu gostei, Paulo, que você trouxe foi o quanto nós influenciamos o planeta e quanto o planeta nos influencia. Ou seja, somos todos produtos de uma mesma natureza. Sim, Então, isso precisa ser lembrado a todo momento. Eu gostei muito disso. E te exato. agradeço por você ter trazido um tema Não, tão interessante, tão é, atual. Nós, nós, é, essa palavra, né, que é de pertencimento, né? Nós pertencemos ao mundo, o mundo nos, né? E o mundo quer dizer, nós pertencemos ao mundo e ele né, também, né? Nós pertencemos a ele e ele nos pertence. Então, existe essa correlação, né? Então, isso tudo você tem que ter em mente, porque senão você atua de forma muito restrita, né? Você fica você não sai da mesquinhez, né? É esse o ponto. Sim, Jogar, né? Vamos ver. A gente perfeito. joga. Quem quiser, pega. Quem não Né? quiser, A semente foi lançada, né? deixa cair. Eu espero que em terra fértil, não em pedregoso, Não porque tem problema, mas o arado vai passar de novo. Um dia
povo aprende. Aprende, né? É bom. E aí, gente, mais alguma coisa? Não? Cadê a Ângela? Foi embora ou tá aí? Gabriel está quietinho Tá hoje. aqui quietinha com Tô a... aqui, Paulo. Tô aqui, não. Estava assistindo. Ah, sim, não, eu fiz uma citação aí, você fez, né, dessa questão de somos corresponsáveis pela densidade, né, pela atmosfera psíquica do planeta. Você fez, do livro, você fez a citação, eu esqueci o nome do livro, é aquele, como é que é? É Ecologia e Espiritismo, Não, não, o livro. é de um livro que é é, do Chico mesmo, do André Luiz, Ah, do chama André Luiz. Descendo Isso, do para o André Rio. Luiz. Eles Isso. eles estão descendo lá para o Rio de Janeiro, para aquelas regiões mais densas, e aí eles observam que né, as pessoas estão andando atonicamente e todas intensamente influenciadas por energias negativas, né, de forma É, muito. Né, é isso. campo mental muito denso. Exato. Estou esperando, gente. Oi, Paulo. Oi, fale. Parabéns pela sua colocação. Realmente é muito complexo esse assunto. E você tocou num assunto interessante que, segundo Jacques Fresco, que é um estadunidense que trabalhou com a ideia a respeito do que seria um futuro, ele toca num assunto que nós temos que sempre prestar atenção, que é a única solução, que é a não existência do dinheiro. Porque o problema é o dinheiro, e hoje ele está mais complicado, porque hoje ele é mais virtual, ou seja, quando ele estava lastreado, era uma coisa. Hoje ele não precisa ser lastreado, você pode gerar o dinheiro que é. Então, quem tem controle sobre o dinheiro, ele nunca vai querer deixar. E nós temos que, e é uma bola de neve, porque Sim, mesmo Estados Unidos, um país tão grande, tem não uma dívida consegue. assim absurda que a gente não consegue entender como é que pode, mas é tudo transação numérica. Exato. Vão levando até a bolha estourar, mas eu acredito que isso eles nunca vão deixar. Nós tivemos várias bolhas que aconteceram desde a década, 2 décadas atrás, por exemplo, e todas elas foram sanadas apenas com número. Então, o Jack Fresco ele fala, só vai ter essa preocupação de resolver o problema do planeta quando o dinheiro não for não ter a importância que tem hoje. Daí Exato. faz com que pessoas, por exemplo, que têm US$ 1 trilhão e outras pessoas que não têm nada, né? E o que ele vai fazer com isso? Ele só vai saber disso se ele compreender ou se alguma coisa acontecer para que nós possamos provar que haja a reencarnação. Aí a Exato. pessoa poderá desenvolver a ideia de que, bom, um dia eu retornarei aqui, então vamos deixar alguma coisa boa para frente. Mas hoje o cara está querendo viver o dia de hoje porque amanhã, se ele morrer, ele É, vai falar, não vou poder mais curtir, né? Então é imediatismo, né? Esse é o grande problema. intensamente, inclusive, é, é, parece-me que alguns que conseguiram uma determinada condição, eu não sei se eles sofreram muito bullying quando eram crianças ou da própria família, eles querem revidar e querem revidar na sociedade como tal, na sociedade planetária. Esse, Exato. esse escritor que você mencionou, eu cheguei a ler um pouquinho, só que eu não quis avançar, porque daí ia ficar 3 horas de. Mas realmente ele coloca isso na questão, né, para o futuro, né? Ele coloca isso. Ele traz a solução, mas não envolve o dinheiro, porque o Exatamente. dinheiro não há possibilidade. Não, exatamente. Muito bom. Muito grato. Alguém mais vai falar? Ninguém? Cadê o Gabriel? Não apareceu hoje? Oi, Haveria Paulo. possibilidade. Oi, você Espera não um vai pouquinho falar só, nada? Gabriel. Você sempre Espera um fala? pouquinho só. Haveria possibilidade do dinheiro se ele fosse equilibrado. O problema é que ele não é. Ah, sim. É utilizar de forma adequada, Tem né? Você não precisa ser. que equilibrar o dinheiro.
Mas o pessoal Exato. não equilibra. Se o dinheiro for equilibrado, há possibilidade. Mas Ah, ele tem que sim. ser equilibrado. E você pode ganhar até mais. Não Sim, tem problema nenhum, desde que haja. haja um equilíbrio, de alguma forma, um equilíbrio. Exatamente. Só que foi de uma forma, né, desregrada, então vamos esperar, né? A hora que ele olhar para o céu, não olhe para o céu, não tem escapatória. Está querendo criar um mundo diferente para Talvez viver? ele tenha que voltar várias vezes aqui para aprender, né? Exatamente. E em situações que eu não gostaria, né? Sim, Senão, aí aprende. igual aquela figura que eu mostrei aqui né? do, do, do laboratório da reencarnação lá. O cara está todo satisfeito lá, escolhendo perneta, né? Achando bonito. Ah, eu quero esse aqui. Agora precisa ver se depois que ele tiver aqui, ele vai aguentar a condição de perneta, né? Pois é, ele vai ter que, de alguma forma, ele desperta, né? Como nós Ah, também sim. despertamos. Uhum. Tá muito bom. Muito bem. Então, Fala, Gabriel, desculpa Oi, interromper Paulo. você. o Gabriel ia falar, não falou. Você. Que isso. Beleza. Eu gostei muito da explanação aí. Achei muito legal, Paulo. Obrigado. Aliás, tudo que fala aqui serve de parâmetro para nossos estudos, nossas leituras futuras, né? Compreensões e dúvidas maiores que vêm depois, né? Muito legal. Quem foi que falou aí da questão do dinheiro aí, né? Também, além da Miriam, o nosso colega lá da Bahia, né? Falou? Acho Não é que da Bahia, é de São Paulo. São Edson. Ah, de Paulo, São é o Paulo? Edson. Edson. Ô, Edson, então, eu concordo com tudo que o Edson falou. Realmente está muito difícil. Hoje nós estamos assim numa situação onde os poderosos que querem consumir o planeta, né, os grandes conglomerados, as grandes indústrias, eles pagam pessoas, né, jornalistas e promoters e políticos para ficarem falando coisas do tipo assim, ambientalista é chato, sabe? E não vê o futuro, não vê o futuro do engrandecimento econômico da nação. Que gente mais chata. Então, Uhum. esse individualismo, esse imediatismo aí está permeando hoje no mundo, né? Exato. E a gente fala assim que o capitalismo é selvagem, na verdade o homem ainda é selvagem, né? O capitalismo é só uma forma É, de ganhar muito dinheiro e a ambição do poder e da grana domina o homem e que se dane o dia de amanhã, sabe? Eu concordo com tudo isso daí. Está muito difícil hoje a gente enxergar o futuro. Você chega e fala para um cara assim, para um amigo de serviço, mas caramba, vem os seus filhos, vem os seus netos e os seus bisnetos. Você não vai querer um mundo melhor para eles? Eu quero um mundo melhor para eles agora. uhum. É assim a conversa, entende? É, É desse jeito. é, Então é complicado. existe uma grande preocupação com o crescimento do PIB. É só isso que está na cabeça das pessoas. Então, exatamente. Eu tenho uma visão poética e idealista de que o É, PIB devia parar, entendeu? Porque exatamente. esse negócio aí, o Brasil produz 400 mil carros de uma marca, 300 mil carros de outra marca. É, Passamos na Alemanha, passamos nos Estados Unidos, aí vem outra, a China produz 800 mil carros. Meu, tá ruim isso aí, viu? A visão disso daí não é boa. Profeticamente falando, já dá para saber o que vem aí, entendeu? exatamente. Mas é isso. Fala, Sidney. Hum? Então, é só comentar que enquanto houver consumidor, vai haver alguém que oferte. Esta é a lei do mercado. Então, nós vamos ter que educar as pessoas a consumir. Não tá, o problema não está na produção, está no consumo. É como as drogas. Enquanto houver consumidor de droga, haverá traficante. Isso é parte do processo natural. Quero crer eu que isso faz parte do processo evolutivo. Se não fizesse, né, estaríamos pensando que a obra ela está equivocada.
o processo e o time da obra estaria equivocado. Então, acho que está na hora da gente começar a pensar na educação do consumidor e não do produtor em si, porque o cara vai produzir. Se não tiver consumo, ele não produz. Então, se a gente aprender a consumir menos, né, provavelmente teremos uma produção menor. E, viu, Paulo, outra coisa com relação à matéria do planeta e do homem, é só matéria, né? O que nos diferencia é o espírito, né? Que ainda é um produto que nós não conhecemos, segundo Kardec, né? Então, como diz, se eu não me engano, é os Epiteto que fala, né? Que é o atomismo, né? Que é o átomo e o vazio, e com o diferencial a alma, né? O Demócrito que espírito, fala. melhor. É o Demócrito. Hipócrita. Bom, que é o atomismo, né? Sim. Eu me lembro que era o atomismo. Então é isso, eu só queria fazer essas 3 colocações para a gente refletir. Quando Kardec fala no futuro, ele está falando no futuro a longo prazo. Quando ele faz os discursos dele, ele faz um discurso otimista para o futuro a longo prazo, porque lá num discurso que ele faz na Viagem Espírita, ele deixa claro que o egoísmo e o orgulho não mudam rapidamente, não se transformam, não desaparecem rapidamente. Então, a gente tem que pensar realmente, educar mesmo a mente. Seria ótimo se tudo fosse agora, mas é processo, como o Sidney falou, da evolução, e esse futuro é a longo prazo. Entendeu? E vai chegar lá? Vai, porque esse é o objetivo, que também está no discurso do Kardec, mas é a longo prazo. A longo prazo, não é 10, 20, 30 anos, como é numa Sim, sim. investimento em ações. Não, é séculos. Séculos. Então, mas a questão do consumo, tudo bem, enquanto houver consumidor, a produção vai aumentar. Mas acontece que quem produz, conglomerados, eles influenciam na educação para incentivar e aumentar esse consumo. Então, é preciso uma reflexão do lado também de quem produz. Porque, tudo bem, se você pegando lá o caso do traficante, claro que ele está vendendo porque tem o consumidor, mas se não só o que consome, mas a que produz, se ele tivesse uma educação diferenciada, mas vamos falar aqui do consumo, né? Porque quando nós colocamos aqui, quem é o ser planetário? Consumidor do mundo. O homem está no mundo para consumir, né? Absorver as novas tecnologias, atuar dentro das novas tecnologias. Ele tem fome de conhecimento, quer saber, né? E, ao mesmo tempo, ele busca compreender a necessidade dos diferentes, né? Das interferências e participações comunitárias. Então, a questão é a consciência de pertencer à espécie. E muitos desses, conforme o Gabriel colocou, eles não têm esta consciência, esta ética de pertencer à espécie. Então, vamos ficar nesse ciclo vicioso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso, tem consumo, então vamos produzir. Mas vamos parar de, né, instigar o consumo. É esse o problema também, né? É Precisa ser que né? Senão você instiga, 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 e você vai no processo do consumo. É esse o ponto também. eu não me lembro se está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que diz, né, tem uma passagem que diz que se fosse dividido igualmente, em bem pouco tempo se romperia, né, essa igualdade, porque alguns são mais ativos e mais estão passando por essa ideia. É a Precisamos distribuição dos aprender talentos, a distribuição dos talentos. Está no isso, os Evangelho. talentos. Mas precisa ter noção, nem todos têm a noção da distribuição dos talentos. Então,
a questão não é tão assim direta, né? Ah, senão tudo para. Tudo bem, nós estamos falando em parar. Estamos comentando aqui a questão do excesso, da intensidade. É preciso harmonizar, porque se continuar nesse processo de destruição, vai acabar né, o que os elementos que propiciam a produção, vai acabar o produto, né, in naturo que propicia, né, o que vai desequilibrar o sistema. Já está desequilibrando, né? Então, vamos plantar? Vamos matar a fome do mundo? Vamos. Mas precisa organizar. Então, que jeito que vai organizar? Tem que ser algo sustentável, muito bem pensado, remodelado. Senão, daqui a pouco falta água e vai todo mundo passar fome, porque não vai ter comida para todo mundo, né? Então, é preciso equilíbrio, é preciso essa consciência de ética, né? De pertencimento à espécie. O imperativo categórico aí do Kant, né? Que está muito, quer dizer, deveria estar em voga, né? Está sendo discutido, né? Deveria estar sendo, pelo menos, discutido, né? Esse é o ponto. Você sabe que os homens que têm mais poder na Terra e que mais ficaram multimilionários em toda a história, desde o mercantilismo até os dias atuais, são aqueles que descobriram que a Terra dá de graça e eles duplicam ou triplicam o valor do que eles arrancam da Terra. Exato. E isso está acontecendo com tudo, com as tais commodities, né, que são ferro, enfim, agora tem o lítio e os novos minérios para celulares. A água, por exemplo, que necessitou aí é uma das coisas. Onde vai parar o problema da água? Daqui a pouco nós não vamos ter mais água natural. Exatamente. E como é que vai viver? Como é que o homem vai viver, entendeu? Exatamente. Tem que buscar no subsolo. Então, é preciso uma mudança de consciência, assim, até por subsistência física, nem ideológica, nem mental, subsistência física, né? Daqui a pouco não tem mais como, né? Como reencarnar, digamos, porque não tem como subsistir na crosta, porque o homem desenvolve todas essas atividades na crosta, mas ele tem que equilibrar isso, né? Então, são ideias lançadas para que a gente possa pensar e discutir, né? Não quer dizer que a gente vai mudar da noite para o dia, né? Mas, pelo menos, você vai ter consciência, né? De que precisava ter, né, alterado alguma coisa. Você faz a sua parte, né? Então, pelo menos isso. Muito bom, Quem Paulo. sabe numa próxima reencarnação nossa a gente venha com um pouquinho mais de garra e quando senta na mesa para discutir com esses grandes sabedores, né, da economia, a gente coloca um pouco de consciência, né, nessa turma toda, porque nos dias de hoje, que nem a gente foi falado aqui no grupo, né, a gente não pode fazer muita coisa. A gente pode fazer com nossos filhos, com nossos amigos, com quem quer nos ouvir, já que a gente tem assim, um pouquinho mais de sensibilidade. Mas com esses poderosos, a gente nem chega perto deles, né? Ah, sim. Aí é um grande problema. Em todos os setores, né? Inclusive na questão da convivência social, das divergências, das exclusões. Está muito difícil, né? Se bem que nós tivemos um exemplo aí das próprias Paralimpíadas, né? Exemplos assim, né? Muito significativos, né? Olhando lá para o Gabrielzinho, o cara ganhou um monte de medalha de ouro, está lá todo satisfeito, pulando sem perna, sem braço, e a gente está reclamando. Pois é. E a gente está reclamando. A hora que eu vi o rapaz, eu já conhecia, né, da outra Olimpíada, Paralimpíada, que ele já está aí no contexto, mas dessa vez parece que ele, né, extrapolou, falou, não, agora é ou vai ou racha, é tudo ou nada. E aí, quando o pessoal vem me falar alguma coisa, eu já vou logo falando, veja o Gabrielzinho, aí dá um jeito na sua vida. Toma como exemplo. Ave Maria. Bom, é isso, gente. Podemos encerrar? Muito bom, Paulo, muito bom. Então eu entrego aí para... você não quer encerrar, Liana?
Posso encerrar sem problema nenhum. Por favor. Depois dessa reflexão, imagina. Então, vamos assim agradecendo ao Paulo, né, em primeiro lugar, por ter pesquisado e trazendo essa reflexão tão gostosa aí para a gente refletir, né, em todos os sentidos da água que gastamos, do que falamos, do que passamos para frente dessas informações que recebemos. Então, vamos não só refletir, né, mas colocar em prática todo esse ensinamento que o Paulo nos trouxe e com essa literatura também, essa bibliografia que ele nos trouxe para que possamos nós nos debruçarmos também para aprender um pouquinho mais. Vamos agradecendo aos benfeitores espirituais do NEF, que nos deram toda essa sustentação necessária e nos dão sempre que precisamos e que estamos aqui, juntamente com o Espírito da Verdade, esses benfeitores, e pedindo sempre a sustentação de Jesus, nosso Mestre e Deus, nosso Pai. Que possamos cada vez mais estarmos aqui reunidos, tentando melhorar, como formiguinhas ou como beija-flores, né, esse planeta que nos dá tanto, né, e que possamos dar também. Que assim seja, graças a Deus. Deixa. Gente, Boa noite. boa noite. Tchau, boa noite, Tchau, boa gente. semana. Obrigada. Valeu, Paulo, foi Tchau, ótimo. tchau. Boa Ana, semana a beijo. todos. Miriam, Tudo tchau. bom. Beijo na força. Tchau, Eli. Tchau, Beijo. tchau, Tchau. tchau, Abraço. Davi. Tchau, tchau. Tchau, 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 Gabriel. Tchau. Uhum.